Jovem pobre salva mulher de ladrão e perde sua entrevista de emprego, sem saber que ela era a CEO. A luz da manhã de terça-feira entrava tímida pela única janela do pequeno apartamento, uma fresta de claridade leitosa que parecia pedir permissão para tocar os móveis gastos. Para Lucas, de pé em frente ao espelho manchado do guarda-roupa, aquela luz era um holofote. Hoje não era um dia comum. Hoje era o dia que poderia redesenhar o mapa de sua vida. O reflexo que o encarava era o de um homem de 28 anos cujos olhos carregavam a seriedade de quem envelhecera mais rápido do que o tempo. Havia uma tensão em sua mandíbula, um músculo que se contraía involuntariamente enquanto ele ajeitava pela 10ª vez o nó da gravata. Se você gosta desse tipo de história, peço que se inscreva no canal e nos ajude a crescer. Agradeço todo o seu apoio. A gravata era azul marinho, de um tecido simples, mas estava impecável, assim como o terno. Era seu único terno, uma herança de seu pai que fora cuidadosamente ajustado por uma costureira do bairro, Dona Elvira, que lhe cobrara metade do preço e lhe dera o restante em bênçãos. O tecido escuro tinha um brilho sutil de desgaste nos cotovelos e joelhos, visível apenas para um olhar tão crítico quanto o dele. Para o resto do mundo, esperava ele, pareceria apenas um homem profissional, um candidato digno. Ele inspirou fundo, o cheiro de naftalina e de esperança preenchendo seus pulmões. O terno passara as últimas 3 semanas envolto em um plástico, pendurado como uma relíquia sagrada, intocável, aguardando este exato momento. O dinheiro gasto na lavanderia profissional fizera falta para as compras do mês, mas era um investimento, uma aposta. Tudo naquele dia era uma aposta. Seu apartamento era um inventário de sua vida, modesto, organizado até a exaustão e silencioso. Cada objeto tinha um lugar e uma história. Na mesinha de cabeceira, ao lado de um despertador antigo que nunca falhava, repousava uma foto gasta pelo tempo. Um Lucas sorridente, com uns 10 anos, entre seu pai, forte e vibrante, e sua mãe, Dona Lúcia, cujos olhos brilhavam com uma alegria que hoje parecia pertencer a outra dimensão. Ele desviou o olhar da foto. Pensar nela agora era um convite para uma avalanche de emoções que ele não podia se permitir. Não hoje. Ainda assim, ela estava em toda parte. Estava no cheiro suave de chá de camomila, que parecia impregnado na cozinha, mesmo que ela não estivesse ali para prepará-lo. Estava na poltrona vazia no canto da sala, onde ela costumava se sentar para ver suas novelas, o tecido afundado permanentemente pelo peso de seu corpo e de suas preocupações. E mais concretamente, estava na pequena caixa de remédios sobre o balcão da cozinha, ao lado da lista de compras da semana. Os nomes nos frascos eram complexos, caros, e cada um deles era um lembrete constante, um motor que o impulsionava. Inovatec. Ele sussurrou o nome da empresa como se fosse uma prece. Era mais do que uma empresa de tecnologia. Era a Fortaleza Dourada no topo da colina, o epicentro da inovação na cidade. Conseguir uma entrevista para o cargo de analista de projetos júnior fora um milagre, uma anomalia estatística. Centenas, talvez milhares, de candidatos. Seu currículo, ele sabia, era bom. Tinha se formado em administração com as melhores notas possíveis, em uma faculdade pública, lutando contra todas as probabilidades, estudando em ônibus lotados e trabalhando em empregos de meio período que consumiam sua alma, mas pagavam as contas. Mas sabia também que seu currículo não tinha o brilho dos nomes de universidades estrangeiras ou de intercâmbios que outros candidatos certamente teriam. O que o fez ser chamado? Talvez a carta de apresentação na qual ele despejara cada grama de sua sinceridade, detalhando não apenas suas competências, mas sua paixão por otimizar processos, por encontrar ordem no caos, uma habilidade que aprendera não nos livros, mas na própria vida. Sobre a pequena mesa de jantar que servia também como seu escritório, estava a prova de sua dedicação. Uma pilha de folhas impressas, artigos sobre a Inovatec, sobre sua cultura corporativa, seus projetos mais recentes em inteligência artificial e sustentabilidade, e no topo, um perfil da CEO, Isabela Neves. A foto mostrava uma mulher de traços fortes, olhar penetrante e um sorriso que não chegava a ser caloroso, mas que transmitia uma confiança inabalável. Os artigos a descreviam como um prodígio, uma visionária que assumira a empresa do pai e a transformara em um gigante global.
Diziam que era exigente, implacável, mas justa. Lucas sentia um calafrio só de pensar em estar na mesma sala que ela. A entrevista final, dizia o e-mail, seria com um dos diretores, mas a simples possibilidade de cruzar com ela no corredor fazia seu coração tropeçar. Ele pegou a pasta preta, a mais nova que conseguira comprar, e deslizou seu currículo para dentro. Verificou o conteúdo pela 1000ª vez. Currículo, cópias dos certificados, identidade, tudo em ordem. Ele olhou para o relógio na parede da cozinha. 7h15. A entrevista estava marcada para as 9 em ponto. O trajeto de ônibus levaria cerca de 50 minutos, se o trânsito colaborasse. Ele planejou sair às 7h30, para ter tempo de sobra. Chegar adiantado era imperativo. Mostrava respeito, controle e ansiedade pela vaga. Antes de sair, seu ritual matinal o levou ao telefone. Ele discou o número do pequeno hospital público da cidade vizinha. Sua mãe fora internada há 2 dias após uma crise de falta de ar mais forte que o normal. A fibrose pulmonar, uma sentença cruel e progressiva, estava apertando seu cerco. Bom dia, Hospital Santa Rita, enfermaria, disse uma voz cansada do outro lado. Bom dia, eu gostaria de ter notícias da paciente Lúcia Almeida Silva, do quarto 203, pediu Lucas, sua voz subitamente mais baixa, mais vulnerável. Houve uma pausa, o som de papéis sendo folheados. Senhor Lucas, é o senhor? A enfermeira, uma senhora chamada Clara, o reconheceu. Sua voz era gentil. Sua mãe passou a noite estável. Está dormindo agora, medicada. O médico passará para vê-la mais tarde. Ela comeu alguma coisa? Tomou um pouco de sopa, querido, não se preocupe, ela é forte. Forte, sim, ela era. A mulher que o criara sozinha depois que seu pai morrera num acidente de trabalho. A mulher que fizera faxinas em 3 casas diferentes, para que ele nunca passasse fome. A mulher que lhe ensinara que a dignidade era o único bem que ninguém poderia lhe roubar. E agora, essa mesma mulher lutava por cada respiração, presa a uma cama de hospital que cheirava a desinfetante e a resignação. O tratamento que poderia de fato dar a ela mais qualidade de vida, talvez até mais tempo, custava o equivalente a um carro de luxo por ano, um universo de distância de sua realidade. A Inovatec, com seu salário competitivo e seu plano de saúde de primeira linha, não era apenas um degrau na carreira. Era a única ponte que ele conseguia vislumbrar para fora daquele abismo. Obrigado, Clara. Muito obrigado. Diga a ela que eu ligarei depois do meu compromisso. Diga que eu a amo. Pode deixar, meu filho, e boa sorte no seu compromisso. Ela me disse que hoje era um dia importante. Está torcendo por você. Lucas desligou, o peito apertado. A bênção da enfermeira e a torcida de sua mãe eram um escudo e, ao mesmo tempo, um peso monumental. Ele não podia falhar. Não por ele, por ela. Ele deu uma última olhada no apartamento. A louça do café da manhã estava lavada e seca. A cama, arrumada com precisão militar. O chão, varrido. Era um reflexo de sua mente, uma tentativa desesperada de manter a ordem em meio ao turbilhão interno. Pegou a carteira, conferindo as poucas notas e as moedas contadas para o ônibus. Pegou o celular, um modelo antigo com a tela trincada que ele cuidava como se fosse de cristal. Chaves na mão, pasta debaixo do braço. Ao abrir a porta, o som do mundo exterior o invadiu. O corredor do prédio antigo tinha o cheiro de café passado e de vida vivida. Vizinhos passavam por ele, alguns já a caminho do trabalho, outros começando suas rotinas. Bom dia, Lucas. Que elegância, disse seu Afonso, o aposentado do apartamento ao lado, enquanto varria a sua porta. Dia importante? Lucas forçou um sorriso, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Bom dia, seu Afonso. Sim, uma entrevista. Então que Deus te acompanhe, meu rapaz. Você merece tudo de bom. Um menino de ouro. A gentileza de seu Afonso aqueceu seu coração. Eram essas pequenas conexões, essa comunidade invisível de pessoas que lutavam as mesmas batalhas diárias, que o mantinham de pé. Ele agradeceu e desceu os 3 lances de escada, seus sapatos sociais fazendo um eco decidido nos degraus de cimento. A rua o recebeu com o caos familiar da periferia. O barulho dos carros, a música alta vinda de uma janela, o cheiro de pão fresco da padaria na esquina. Ele caminhou com passos firmes em direção ao ponto de ônibus, sua postura ereta, o queixo erguido. Por fora, ele era a imagem do profissional que aspirava a ser. Por dentro, era um nó de nervos, esperanças e orações silenciosas.
O ônibus despontou no fim da rua, grande e barulhento, seu transporte para a fronteira entre o mundo que ele conhecia e o mundo que ele precisava conquistar. Ao subir os degraus e pagar sua passagem, ele sentiu como se estivesse embarcando em uma jornada sem volta. O primeiro passo para uma nova vida acabara de ser dado. O ônibus rangeu e suspirou ao fechar as portas, isolando Lucas do mundo que ele conhecia e impulsionando-o em direção ao desconhecido. Ele encontrou um assento único perto da janela, um pequeno trono de plástico e vinil rasgado que, naquele momento, parecia o lugar mais solitário do mundo. A pasta preta repousava em seu colo, um escudo frágil contra a ansiedade que borbulhava em seu estômago. Ele a segurava com as duas mãos, os nós dos dedos brancos, como se temesse que ela pudesse criar asas e voar para longe, levando com ela todas as suas esperanças. À medida que o veículo pesado se arrastava pelas ruas, o cenário do lado de fora da janela se transformava em uma crônica visual da desigualdade da cidade. As casas de tijolo aparente, com seus muros inacabados e roupas penduradas em varais improvisados, deram lugar a sobrados mais uniformes, depois a pequenos prédios de apartamentos com grades de segurança. As lojas de bairro com letreiros pintados à mão foram substituídas por franquias de cores vibrantes. O asfalto tornou-se mais liso, as calçadas mais largas. Lucas observava tudo com a atenção de um antropólogo, estudando uma civilização estrangeira. Ele não pertencia àquele lugar, não ainda, mas memorizava cada detalhe, cada placa de rua, cada fachada, como se estivesse estudando o mapa de um território a ser conquistado. Sua mente era um palco de ensaios frenéticos. Fale-me sobre você. A pergunta mais temida de qualquer entrevista. O que ele diria? Meu nome é Lucas, tenho 28 anos, sou formado em administração e minha maior motivação é tirar minha mãe de um hospital público antes que seja tarde demais. Não, isso não. Profissionalismo. Foco. Sou um profissional proativo e orientado para resultados, com uma forte paixão por otimizar processos e maximizar a eficiência. Durante meu último estágio, implementei um novo sistema de organização de inventário que reduziu o tempo de localização de produtos em 15%. A frase soava robótica, ensaiada demais, mesmo em seus pensamentos. Ele fechou os olhos por um instante, tentando encontrar o equilíbrio entre a sinceridade que o definia e a competência que o mercado exigia. O ônibus fez uma curva acentuada, entrando em uma das principais avenidas do centro, e então ele o viu. Elevando-se acima de todos os outros edifícios, um monólito de vidro e aço que parecia arranhar o céu azul, estava o edifício Inovatec. O sol da manhã refletia em suas janelas espelhadas, criando um brilho ofuscante, quase divino. Era um farol, um símbolo de poder e de modernidade que fazia todo o resto parecer pequeno, antiquado. Lucas sentiu um nó na garganta. Era real. Ele estava indo para lá. Aquele gigante de concreto e ambição poderia, em poucas horas, se tornar o seu lugar no mundo. Uma onda de adrenalina o percorreu. Ele precisava se acalmar, organizar os pensamentos. Agir por impulso não era uma opção. Impulsivamente, ele puxou a corda. O sinal de parada soou, estridente. Ele desceria ali, 2 pontos antes do que planejara. A ideia de chegar diretamente do ônibus, amassado e com o cheiro do transporte público impregnado na roupa, pareceu-lhe subitamente inaceitável. Ele precisava de ar, precisava caminhar, sentir o chão daquele novo território sob seus pés, chegar como um igual, não como um forasteiro. Ao descer, o ar que o recebeu era diferente, mais limpo talvez, ou talvez fosse apenas a ausência dos cheiros familiares de seu bairro. O som também era outro. Não era o barulho caótico de vozes e músicas misturadas, mas um zumbido constante e proposital. O ronco de carros caros, o clique-claque de sapatos elegantes sobre o granito polido das calçadas, o murmúrio distante de conversas sobre negócios e mercados. As pessoas que passavam por ele eram como figuras de uma revista, homens em ternos impecavelmente cortados, falando em fones de ouvido sem fio, mulheres com bolsas de grife e uma aura de confiança que parecia ser um acessório tão essencial quanto os sapatos de salto alto. Lucas ajeitou a gravata novamente, sentindo-se ao mesmo tempo um impostor e um explorador na véspera de uma grande descoberta. Ele começou a caminhar, a pasta firmemente presa sob o braço. A torre da Inovatec servia como sua estrela guia.
A cada passo, ele sentia a ansiedade se transformar em uma determinação fria. Ele era tão capaz quanto qualquer uma daquelas pessoas. Faltava-lhe apenas a oportunidade, a porta de entrada. E essa porta estava a apenas alguns quarteirões de distância. Ele repassava mentalmente os números. A Inovatec crescera 23% no último ano fiscal. Suas ações estavam em alta histórica. E o projeto de expansão para a América Latina, do qual a vaga de analista de projetos faria parte, era a joia da coroa da gestão de Isabela Neves. Ele estava pronto. Foi então que ele a viu. Do outro lado da rua, caminhando na mesma direção que ele, estava uma mulher que parecia ser a personificação daquele ambiente. Alta, esguia, vestindo um terninho de calça e blazer de um cinza claro que parecia ter sido costurado em seu corpo. Seu cabelo estava preso em um coque elegante e ela falava ao telefone com uma autoridade calma, gesticulando ocasionalmente com a mão livre. Sua bolsa, uma peça de couro escuro de aparência inconfundivelmente cara, balançava suavemente a seu lado. Lucas não a reconheceu como a CEO, mas a viu como um arquétipo, o sucesso. Ela era a imagem que ele tinha em mente quando pensava em quem ele queria se tornar. Ele desviou o olhar, um pouco envergonhado por sua observação, e focou na faixa de pedestres à sua frente. Esperou o sinal abrir, sua mente já saltando para a recepção do prédio, para o aperto de mão, para a primeira pergunta. O sinal ficou verde. Ele deu o primeiro passo para atravessar a rua. E o mundo se desfez em um instante de violência e velocidade. Foi um borrão. Uma bicicleta que surgiu do nada, pedalando furiosamente pela calçada, um zigue-zague desesperado entre os pedestres. O ciclista, um rapaz de moletom com capuz que escondia seu rosto, passou rente à mulher de terninho cinza. Num movimento rápido e brutal, ele esticou o braço e arrancou a bolsa do ombro dela. O grito da mulher foi agudo, um som de puro choque e violação que cortou o zumbido da cidade como uma navalha. Ela se desequilibrou quase caindo, uma das mãos indo para o ombro agora vazio, o rosto uma máscara de incredulidade. Por uma fração de segundo, o tempo congelou. A cena ficou gravada na retina de Lucas com uma clareza terrível. O ladrão se afastando em velocidade, a mulher paralisada e os outros pedestres imóveis. Um homem de terno desviou o olhar, apressando o passo. Um grupo de jovens parou, mas seus celulares se ergueram, as telas brilhando sob o sol, mais interessados em capturar o drama do que em intervir. O mundo ao redor apenas assistiu. A apatia era uma parede de vidro, invisível, mas impenetrável. Naquele microsegundo, a mente de Lucas não processou nada. Não houve cálculo, não houve ponderação. Não havia a entrevista na Inovatec, não havia o terno caro, não havia o futuro de sua mãe, não havia o medo. Havia apenas o grito dela e a imagem do ladrão fugindo. Havia apenas o certo e o errado, uma bússola moral tão profundamente enraizada em seu ser que funcionava mais rápido que o pensamento. Era um instinto, um sacrifício. Sua mão, que segurava a pasta preta com a força de um náufrago, se abriu. Ele não sentiu a pasta escorregar, ele apenas a largou. O objeto de plástico bateu na calçada com um som oco e seco. A trava cedeu com o impacto, e ela se abriu como uma boca faminta, cuspindo todo o seu conteúdo no chão sujo da cidade. Folhas brancas voaram. O seu currículo, cada linha meticulosamente redigida, cada palavra escolhida para projetar competência e confiança, agora se espalhava pela calçada. Uma página com a lista de suas qualificações deslizou para a sarjeta, a tinta preta começando a borrar em uma poça de água suja. Outra, a carta de apresentação que lhe garantira a entrevista, foi apanhada por uma lufada de vento e dançou pelo ar como uma folha morta, pousando perto de uma lixeira. Seus certificados, suas cópias de documentos, sua identidade profissional inteira estava ali, espalhada aos pés de estranhos indiferentes, vulnerável e pisoteada. Lucas não viu nada disso. Seus olhos estavam fixos na figura que se afastava na bicicleta. No momento em que a pasta tocou o chão, seus músculos já estavam se contraindo. Suas pernas, fortalecidas por anos subindo e descendo escadas em empregos de estoque e entregas, explodiram em movimento. Ele não estava mais caminhando, ele estava correndo. Correndo com uma velocidade e uma fúria que surpreenderam a ele mesmo, o som de seus sapatos sociais batendo desajeitadamente no concreto, um ritmo desesperado de pura e inabalável convicção.
O mundo havia se reduzido a um único corredor, um único objetivo: alcançar aquele ladrão. O ar queimava nos pulmões de Lucas. Cada inspiração era uma facada de dor, um protesto de seu corpo forçado a um limite para o qual não estava preparado. O som de seus próprios batimentos cardíacos era um tambor frenético em seus ouvidos, abafando o zumbido da cidade. Seu mundo, antes uma paisagem de possibilidades e ansiedades, havia se reduzido a um túnel estreito e em movimento. No final desse túnel estava o ladrão, uma silhueta de moletom cinza pedalando com a ferocidade de quem foge de seus próprios demônios. Seus sapatos sociais, polidos com tanto esmero naquela manhã, eram uma traição. As solas de couro liso deslizavam perigosamente no granito polido da calçada, forçando-o a encurtar os passos, a usar os braços para manter o equilíbrio. Ele era uma imagem de contradições. O terno escuro, símbolo de ordem e profissionalismo, agora estava amarrotado e suado. A gravata, antes um emblema de respeito, agora o sufocava, e ele a afrouxou com um puxão brusco, sem sequer perceber. Pedestres se desviavam de seu caminho com exclamações de surpresa e irritação. Ele esbarrou em um ombro, murmurou um pedido de desculpas que foi levado pelo vento e continuou. Não havia tempo para cortesia. O ladrão olhou para trás, o rosto jovem e pálido contorcido em pânico ao ver a figura determinada que o perseguia. Ele tentou acelerar, zigue-zagueando de forma imprudente. Passou perigosamente perto de um carrinho de vendedor de frutas, derrubando algumas laranjas que rolaram pela calçada como bolas de bilhar coloridas. Lucas saltou sobre elas, o tornozelo torcendo levemente, mas ele ignorou a pontada de dor. A distância entre eles não diminuía. O ladrão era mais jovem, mais ágil e tinha a vantagem da bicicleta. Lucas, movido a pura adrenalina e indignação, sabia que não conseguiria mantê-lo no alcance por muito tempo. Ele precisava pensar. Sua mente, treinada para encontrar padrões e otimizar processos, começou a funcionar em meio ao caos. Ele observou o caminho do ladrão. Ele não estava seguindo a avenida, mas sim entrando e saindo de ruas menores, procurando uma rota de fuga menos visível. À frente, Lucas viu uma bifurcação. A rua principal continuava em frente, mas uma viela estreita, um atalho para pedestres que cortava a quadra, abria-se à direita. O ladrão, em sua trajetória, inevitavelmente passaria pela saída daquela viela. Era uma aposta, uma questão de segundos. Sem hesitar, Lucas mudou de curso. Ele mergulhou na viela, um corredor apertado e sombrio entre dois prédios altos. O ar aqui era mais frio, com cheiro de umidade e lixo. Grandes latas de lixo e caixas de papelão empilhadas formavam um labirinto improvisado. Ele saltou sobre uma pilha de sacos plásticos, o som de seus sapatos ecoando nas paredes de tijolo. Por um momento, ele correu às cegas, confiando apenas em seu cálculo e em sua velocidade. Ele podia ouvir o som distante das rodas da bicicleta na rua principal, um som que se aproximava rapidamente. Ele precisava ser mais rápido. Ele emergiu da viela de volta à luz do sol, no exato momento em que o ladrão passava. O rapaz, pego de surpresa pela aparição súbita de seu perseguidor diretamente em seu caminho, tentou desviar com um solavanco. Foi um erro fatal. O pneu dianteiro da bicicleta bateu com força no meio-fio. O guidão virou violentamente e o ladrão foi arremessado para o lado, caindo em um emaranhado de membros e metal sobre a calçada. A bolsa de couro voou de sua mão, deslizando pelo chão e parando a poucos metros de distância. Lucas não foi em direção ao rapaz caído, que gemia mais de susto do que de dor. Seu foco era um só. Ele caminhou, o peito subindo e descendo violentamente, e pegou a bolsa. O couro era macio e pesado em sua mão. Ele se virou. O ladrão já estava se levantando, mancando, e lançou a Lucas um olhar que era uma mistura de medo e ódio, antes de abandonar a bicicleta torta e fugir correndo, desaparecendo na multidão. A ameaça havia passado. Lucas ficou parado por um instante. O som de sua respiração ofegante, preenchendo o silêncio que se formara ao seu redor. A adrenalina começou a recuar, dando lugar a uma exaustão avassaladora. Ele olhou para si mesmo. O terno estava sujo na altura do joelho, onde ele se apoiara para não cair. Sua camisa estava colada em seu peito, úmida de suor. Ele passou a mão pelo cabelo e sentiu os fios desgrenhados. Ele era um desastre. Com a bolsa na mão, ele refez o caminho, caminhando lentamente, tentando recompor o fôlego e a dignidade.
Ele encontrou a mulher no mesmo lugar, agora cercada por alguns curiosos que se dispersaram assim que ele se aproximou. Ela estava pálida, uma das mãos apoiada em um poste, mas seus olhos, de um castanho intenso, estavam fixos nele. Havia surpresa, alívio e algo mais, uma curiosidade analítica em seu olhar. Acho que isto é seu, disse Lucas, a voz rouca estendendo a bolsa. Isabela o encarou, depois olhou para a bolsa em sua mão e finalmente a pegou, segurando-a junto ao peito como um escudo. Eu não sei o que dizer. Obrigada. Meu Deus, muito obrigada. Sua voz era firme, apesar do choque evidente. Ela o examinou de cima a baixo, notando seu estado. Você está bem? Você se machucou? Não, estou bem. Só um pouco sem fôlego. Ele conseguiu dizer, forçando um pequeno sorriso. Ele não te machucou, não é? Não, foi só o susto. Eu nem vi de onde ele veio. Ela respondeu, sua compostura retornando rapidamente. O que você fez foi incrivelmente corajoso e imprudente, acrescentou ela, com um toque de severidade maternal que a pegou de surpresa. Ele poderia estar armado. Eu não pensei nisso, para ser sincero, admitiu Lucas, e era a mais pura verdade. Eu percebi, disse ela, um esboço de sorriso surgindo em seus lábios. Ela abriu a bolsa e deu uma olhada rápida lá dentro. Carteira, celular, chaves, tudo parecia estar lá. Olha, eu preciso te recompensar, por favor. Deixe-me pagar pelo seu tempo, pela sua... Bem, por tudo. O que você fez? Não, por favor. Lucas a interrompeu, balançando a cabeça. O simples pensamento era embaraçoso. Não precisa, de verdade. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Ambos sabiam que aquilo não era verdade. O círculo de espectadores indiferentes de minutos atrás era a prova. Ninguém mais fez nada. Ela retrucou, sua voz direta. Eu insisto. Seu terno está arruinado. Deixe-me ao menos pagar pela lavanderia. E por um almoço. Por favor, aceite. Ela abriu a carteira. Sua intenção clara. Para ela, aquilo era o procedimento padrão. Um problema ocorrera, um serviço fora prestado, ainda que não solicitado, e o pagamento era a conclusão lógica. Senhora, eu agradeço, de verdade, mas não posso aceitar, disse Lucas, sua recusa educada, mas inabalável. Havia uma linha de dignidade que ele não cruzaria. Aceitar dinheiro transformaria seu ato de instinto em uma transação, e isso era algo que seu caráter não permitia. Fico feliz em ter ajudado. Agora, se me der licença, eu preciso mesmo ir. Foi nesse momento que seu olhar, quase por acidente, caiu sobre a fachada de um banco do outro lado da rua. Acima da porta de vidro, um grande relógio digital exibia os números em um vermelho implacável. 0858. O número o atingiu com a força de um soco no estômago. O ar que ele lutara tanto para recuperar pareceu ser sugado de seus pulmões de uma só vez. 8h58. A entrevista era às 9. Levava pelo menos 5 minutos de caminhada apressada até a torre da Inovatec. Não havia margem para erro. Não havia tempo para nada. O sangue drenou de seu rosto. A mulher à sua frente percebeu a mudança instantânea. O herói calmo e ofegante desapareceu, substituído por um homem em pânico silencioso. Seus olhos se arregalaram. A cor de seu rosto passou de um vermelho pelo esforço para um branco fantasmagórico. Está tudo bem? Perguntou Isabela, genuinamente preocupada. A hora... Estou atrasado, gaguejou ele, a voz um fio. A realidade caiu sobre ele como uma bigorna. Seu futuro, sua chance, a ponte para a salvação de sua mãe. Tudo estava se dissolvendo, a cada segundo que passava. Seu olhar varreu a calçada, e só então ele pareceu se lembrar. Meus papéis. Ele se virou e correu de volta para o local onde sua vida havia se bifurcado. E lá estavam eles. As folhas brancas, antes imaculadas, agora eram um testemunho da catástrofe. Estavam sujas, amassadas, algumas com marcas de sapato. Uma estava rasgada. Ele se ajoelhou, o terno protestando, e começou a juntá-las com uma urgência desesperada. Seu currículo, sua identidade profissional, agora parecia lixo. Ele enfiou os papéis de qualquer maneira de volta na pasta arranhada, sem se preocupar com a ordem. Não havia tempo. Cada segundo era uma tortura. Isabela observava a cena, atônita. Aquele homem corajoso e articulado agora estava de joelhos no chão, juntando papéis sujos com as mãos trêmulas, o rosto uma máscara de puro desespero. Quem era ele?
O que era tão importante a ponto de causar uma transformação tão drástica? Lucas se levantou, a pasta amassada debaixo do braço. Ele se virou para ela, o pânico estampado em seus olhos. Me desculpe, eu preciso ir. Tenha um bom dia, senhora. E então, pela segunda vez naquele dia, ele começou a correr. Mas esta não era a corrida explosiva do herói. Era a corrida pesada e desajeitada do condenado. Uma fuga desesperada em direção a um destino que ele temia já estar selado. Isabela ficou parada na calçada, segurando sua bolsa de couro cara, e o observou correr até ele se tornar um ponto pequeno e frenético, desaparecendo na base do arranha-céu de vidro que ela chamava de seu império. Ela estava segura. Seus pertences estavam a salvo, mas sua mente estava em um turbilhão. Ela fora salva por um homem em um terno gasto que tinha mais integridade do que a maioria dos executivos que conhecia. Um homem que, por algum motivo, parecia estar correndo para salvar sua vida, depois de ter arriscado a dele por ela, e ela nem sequer sabia o seu nome. A segunda corrida de Lucas era uma antítese da primeira. Se antes ele fora impulsionado por uma fúria justa, agora era movido por um pânico corrosivo. O ar que entrava em seus pulmões não era mais combustível, mas ácido. Cada passo era pesado, uma punição. A dor em seu tornozelo, antes uma nota de rodapé, agora gritava em protesto a cada impacto no concreto. O mundo ao seu redor era um borrão de cores e formas, e o único ponto nítido em sua visão era o colosso de vidro e aço que se agigantava à sua frente. A Torre Novatec. O prédio, que minutos antes lhe parecera um farol de esperança, agora tinha a aparência de uma fortaleza impenetrável, cujos portões estavam se fechando diante de seus olhos. Ele podia sentir os olhares das pessoas, mas não os registrava. Ele era uma anomalia naquela paisagem de calma e ordem, um homem de terno sujo e amarrotado, correndo como se sua vida dependesse disso. E, de certa forma, dependia, não a sua vida biológica, mas a vida que ele sonhava em construir, a vida que ele precisava desesperadamente dar à sua mãe. A imagem dela, deitada em uma cama de hospital, frágil e dependente da benevolência de um sistema público sobrecarregado, era o chicote que o açoitava, forçando-o a continuar quando seus músculos imploravam por descanso. Finalmente, ele alcançou a entrada. Um conjunto de portas giratórias de vidro que se moviam com uma graça lenta e hipnótica formava a boca do Leviatã. Sem reduzir a velocidade, ele se lançou através de uma das aberturas e rompendo no saguão com a sutileza de um meteoro. O contraste foi um choque físico. Do lado de fora, o calor e o caos da rua. Do lado de dentro, um silêncio climatizado, quase reverencial. O saguão da Inovatec não era apenas um saguão, era uma declaração de poder. O piso de mármore branco era tão polido que refletia as luzes embutidas no teto altíssimo, dando a impressão de que se caminhava sobre um lago congelado. Uma escultura abstrata de metal retorcido ocupava o centro do espaço, e o único som audível era o murmúrio suave de uma cascata artificial que descia por uma parede de pedra negra. O ar tinha um cheiro neutro, caro, o cheiro de sucesso filtrado. E no meio daquela perfeição asséptica estava ele, Lucas, suado, ofegante, com o cabelo em desordem, a gravata frouxa, o terno manchado de sujeira e desespero. Ele parou abruptamente, o som de seus sapatos arranhando o silêncio. Imediatamente, todas as cabeças se viraram em sua direção. O segurança de terno escuro perto da entrada, cuja expressão entediada se transformou em alerta. Um grupo de executivos que conversava perto da cascata, cujas vozes silenciaram. E, mais importante, a mulher sentada atrás de uma longa e imponente bancada de mármore branco que servia como balcão de recepção. Ele era uma mancha no quadro, um erro no sistema, e sentiu o peso de dezenas de olhares julgadores sobre si. Por um instante, o impulso de dar meia volta e fugir foi quase avassalador, mas a imagem de sua mãe lhe deu um último empurrão de coragem. Ele endireitou os ombros, tentou alisar o paletó com as mãos trêmulas e caminhou em direção à bancada, cada passo sobre o mármore ecoando sua inadequação. A recepcionista era a personificação da empresa. Seu cabelo estava preso em um penteado impecável. Sua maquiagem era sutil e perfeita, e o blazer que ela usava parecia ter sido feito sob medida. Um pequeno crachá prateado em sua lapela dizia Beatriz.
Ela o observou se aproximar com uma expressão de polidez profissional que não chegava a esconder uma ponta de desaprovação. Bom dia, senhor. Em que posso ajudar? Disse ela, a voz calma e melodiosa, como a de um sistema de atendimento automatizado. Lucas apoiou as mãos na borda fria do mármore, tentando controlar a respiração para que suas palavras não saíssem em arquejos. Bom dia, eu tenho uma entrevista. Lucas Almeida Silva. Raj Tunis, era às 9 horas. Beatriz ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Ela se virou para o monitor de seu computador, seus dedos com unhas de um rosa pálido e impecável, deslizando sobre o teclado com uma eficiência silenciosa. Lucas Almeida Silva, repetiu ela, mais para o computador do que para ele. Ela olhou para o relógio digital no canto de sua tela, depois de volta para ele. Sua expressão não mudou, mas Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Senhor Silva, sua entrevista com a diretoria estava agendada para as 9 horas em ponto. No momento, são 9 horas e 7 minutos. As palavras foram ditas como uma simples constatação de fatos, mas para Lucas, elas soaram como o bater de um martelo de um juiz. Eu sei, me desculpe, ele disse, a voz cheia de uma urgência que soava quase patética. Eu tive um imprevisto terrível no caminho para cá. Um assalto, eu precisei ajudar uma senhora. Foi impossível chegar antes, eu juro. Eu corri o máximo que pude. Ele olhou para ela, esperando ver um lampejo de compreensão, de empatia. Não encontrou nada. Beatriz o encarava com a mesma polidez impassível, como se ele estivesse lhe contando uma história sobre o clima. Eu compreendo que imprevistos acontecem, senhor, disse ela, usando um tom que sugeria que ela não compreendia nem um pouco. Contudo, a pontualidade é um dos valores fundamentais da cultura da Inovatec. A agenda de nossos diretores é planejada ao minuto para otimizar a produtividade. O não comparecimento no horário agendado é, infelizmente, interpretado como desinteresse. Não, de forma alguma. Eu estou muito interessado, Lucas protestou, sua voz se elevando um pouco. Esta oportunidade é a mais importante da minha vida. Por favor, será que a senhora não pode apenas avisar que eu cheguei? São só 7 minutos. Eu posso explicar o que aconteceu. Qualquer pessoa entenderia. A decisão não cabe a mim, senhor, ela respondeu, sua calma profissional servindo como um muro de gelo. As diretrizes que recebo são muito claras. A nossa CEO, a senhora Isabela Neves, acredita que o respeito pelo tempo dos outros é o primeiro indicativo do caráter de um profissional. Atrasos, independentemente do motivo, não são tolerados no processo de seleção. O nome da CEO, a mulher dos artigos que ele estudara, foi mencionado. Mas em seu estado de pânico, a informação passou por ele sem se registrar. Tudo o que ele ouviu foi a palavra não. Desesperado, ele abriu sua pasta sobre o balcão. Os papéis amassados e sujos se apresentaram, uma prova vergonhosa de sua manhã caótica. Olhe, por favor, eu estava pronto, eu me preparei por semanas para isso. Aconteceu uma coisa na rua. Eu não podia ignorar. Eu não podia simplesmente passar por cima e fingir que não vi. Beatriz olhou para os papéis com um breve lampejo de algo que poderia ser pena, mas que foi rapidamente suprimido. Eu realmente sinto muito, senhor Silva, mas não há absolutamente nada que eu possa fazer. O candidato seguinte já foi chamado e o processo de seleção precisa continuar. As vagas na Inovatec são extremamente concorridas. Ela então lhe deu o golpe de misericórdia, embrulhado em uma formalidade corporativa que era mais cruel do que qualquer insulto. Nós manteremos seu currículo em nosso banco de dados. Desejo-lhe boa sorte em suas futuras oportunidades profissionais. Fim da linha. As palavras, tão educadas, tão definitivas, pairaram no ar. Lucas ficou parado, a boca entreaberta, mas sem som. Não havia mais nada a ser dito. Não havia mais argumentos nem súplicas. A porta havia sido fechada e trancada na sua cara. A energia que o mantivera em movimento, a adrenalina, o pânico, tudo se esvaiu de uma só vez, deixando para trás um vácuo imenso e gelado. Ele sentiu o peso do fracasso em seus ombros, um peso físico que o curvou para a frente. Ele lentamente recolheu seus papéis humilhados, enfiando-os de volta na pasta. Ele murmurou um obrigado, que mal foi audível, não para ela, mas para o próprio ar. Sem olhar para a recepcionista novamente, ele se virou. O saguão, antes imponente, agora parecia opressivo. Os olhares que antes eram de julgamento, agora pareciam ser de pena, o que era infinitamente pior.
Ele caminhou de volta para as portas giratórias, seus passos agora lentos e arrastados, o som de sua derrota ecoando no mármore polido. Ao sair para a luz do sol, o mundo parecia mais nítido, mas também mais cruel. As cores eram mais vibrantes, os sons mais altos. A cidade continuava seu ritmo indiferente, alheia ao colapso de seu universo particular. Ele se afastou da entrada da torre, procurando um lugar para se esconder, para respirar. Encontrou um banco de praça vazio, um pouco afastado, sob a sombra de uma pequena árvore. Ele se deixou cair nele, o corpo pesado como chumbo. Ele abriu a pasta em seu colo e olhou para a folha de rosto de seu currículo. Havia uma marca de sola de sapato suja bem no meio de seu nome. Uma mancha de umidade borrava a descrição de sua formação acadêmica, a mesma formação pela qual ele tanto lutara. Era uma metáfora perfeita para seus sonhos naquele momento, pisoteados, manchados e ilegíveis. A escolha que ele fizera na rua, o ato de coragem, agora parecia uma estupidez monumental. Ele salvara a bolsa de uma mulher rica que ele nunca mais veria, e, em troca, sacrificara a única chance real que tivera de mudar sua vida e a vida de sua mãe. A balança da justiça cósmica parecia terrivelmente descalibrada. Ele fez a coisa certa, a coisa que seu pai e sua mãe o ensinaram a fazer. E sua recompensa foi a humilhação e o fracasso. Uma onda de desespero tão avassaladora o atingiu que ele mal conseguiu respirar. Ele apoiou os cotovelos nos joelhos e enterrou o rosto nas mãos, o tecido de sua calça abafando um soluço seco e amargo. Ali, sentado em um banco anônimo ofuscado pelas torres de vidro que representavam um mundo ao qual ele não pertencia, Lucas chorou. Ele chorou pela oportunidade perdida, pela injustiça e, acima de tudo, pela imagem de sua mãe, cujo rosto esperançoso ele teria que encarar, sem ter nenhuma boa notícia para lhe dar. Ele havia perdido. Em todos os sentidos da palavra, ele havia perdido. O elevador privativo subiu os 50 andares da Torre Inovatec em um silêncio veloz e pressurizado. Para Isabela Neves, aquele trajeto diário era um casulo, um momento de transição entre o mundo caótico lá embaixo e o universo controlado que ela habitava no topo. Naquela manhã, no entanto, o silêncio não era reconfortante. Era pesado. A bolsa de couro, agora segura em seu colo, parecia um objeto estranho, um artefato de um evento que não pertencia à sua vida meticulosamente planejada. Sua mão ainda tremia levemente, uma traição de seu corpo que sua mente se recusava a aceitar. Ela era uma mulher de controle. Controle sobre sua empresa, sobre suas emoções, sobre cada minuto de seu dia. O assalto fora uma violação brutal desse controle, mas o que a perturbava mais profundamente não era a violência do ato, mas a reação do estranho. A imagem dele correndo sem hesitação, o som de sua pasta batendo no chão, a expressão de pânico genuíno quando viu as horas, aquilo se repetia em sua mente como um filme em loop. Ao entrar em seu escritório, um vasto espaço com paredes de vidro que ofereciam uma vista panorâmica da cidade, ela tentou se reconectar com sua rotina. O ambiente era um reflexo dela, minimalista, elegante e funcional. Uma grande mesa de madeira escura, uma cadeira ergonômica e nas paredes, em vez de arte, quadros brancos com diagramas de fluxo e metas de crescimento. O poder era a única decoração necessária. Sua assistente, uma jovem eficiente chamada Camila, a esperava com um tablet na mão e uma expressão preocupada. Senhora Neves, eu soube o que aconteceu. A segurança me informou. A senhora está bem? Quer que eu cancele suas reuniões da manhã? Não, Camila, estou perfeitamente bem, respondeu Isabela, a voz mais firme do que se sentia. Não houve danos, apenas um contratempo. Vamos seguir com a agenda. Ela colocou a bolsa em um canto, como se quisesse se livrar da evidência física de sua vulnerabilidade. O que temos para as 9? A rodada final de entrevistas para a vaga de analista de projetos júnior, disse Camila, consultando o tablet. O primeiro candidato está agendado para as 9. O senhor Ricardo Guzmão. Certo. Peça para Beatriz na recepção encaminhá-lo em 10 minutos. Preciso de um café. Forte, ordenou Isabela, já se sentando em sua cadeira e ligando o computador. Ela tentou mergulhar nos e-mails, nos relatórios de mercado, nos números que eram sua linguagem nativa, mas as letras e gráficos pareciam se embaralhar. A imagem do rosto do homem, a forma como seus olhos se arregalaram em desespero, sobrepunha-se a tudo. Por que ele ficara tão desesperado?
O que havia naqueles papéis sujos que ele juntava do chão com tanto cuidado? Um contrato? Um processo? A escritura de uma casa? A discrepância entre sua coragem altruísta e seu pânico subsequente era um quebra-cabeça que sua mente lógica não conseguia resolver. O interfone tocou. Era Beatriz, da recepção. Senhora Neves, bom dia. Apenas para informá-la que o candidato das 9, Lucas Almeida Silva, não compareceu. Acabei de dispensá-lo, conforme o protocolo. Ele chegou com 7 minutos de atraso. Isabela sentiu uma pontada de irritação. Certo, Beatriz. Fez bem. Atraso é inadmissível. Chame o próximo da lista. Ela desligou, balançando a cabeça. Era por isso que ela instituíra aquela política. A falta de pontualidade era, para ela, o sintoma de uma doença maior. A falta de respeito, de comprometimento, de seriedade. Se um candidato não conseguia sequer chegar na hora para a entrevista mais importante de sua vida, como poderia gerenciar os prazos de um projeto multimilionário? A regra era dura, mas eficiente. Filtrava os fracos, os desorganizados. O nome Lucas Almeida Silva soou vagamente em sua mente, mas ela o descartou. Era um nome comum. Ela tomou um gole do café que Camila havia deixado em sua mesa e se forçou a focar. A manhã passou em um borrão de reuniões e decisões. Ela analisou planilhas, aprovou orçamentos, debateu estratégias com seus diretores. Ela era Isabela Neves, a CEO, uma máquina de produtividade. E lentamente a armadura voltou ao lugar. O incidente da manhã foi arquivado em um canto de sua mente, rotulado como resolvido. No início da tarde, Camila entrou novamente em sua sala, desta vez carregando uma fina pasta de arquivos. Senhora Neves, aqui estão os perfis dos candidatos entrevistados hoje para a vaga de analista. E também o arquivo do candidato que foi dispensado para referência. Deixa aí, Camila. Vou dar uma olhada antes de tomar a decisão final, disse Isabela, sem desviar os olhos da tela. Mais tarde, em um raro momento de calmaria, ela pegou a pasta. Abriu-a com um suspiro. Contratar era uma de suas tarefas menos favoritas. Envolvia a variável mais imprevisível de todas, as pessoas. Ela folheou os currículos. Ricardo Guzmão, MBA em uma universidade de renome, inglês fluente, experiência em consultoria. Bom, mas parecia arrogante na entrevista. Mariana Costa, jovem, inteligente, mas nervosa demais, sem a confiança necessária. Ninguém parecia ter o fator Inovatec, aquela mistura de ambição, inteligência e resiliência que ela procurava. Por fim, ela chegou à última folha da pasta. Era o perfil do candidato dispensado. Uma folha de rosto padrão da empresa, com a foto 3x4 anexada no canto superior direito e um grande carimbo vermelho em diagonal. Reprovado, atraso. Ela leu o nome, Lucas Almeida Silva. E então, seu olhar se fixou na foto. O mundo parou. O coração de Isabela Neves, um órgão que ela costumava tratar como um músculo funcional e nada mais, deu um salto tão violento que ela sentiu um gosto metálico na boca. Não era possível. Ela se inclinou para a frente, pegando o papel com as duas mãos, como se a proximidade pudesse desmentir o que seus olhos viam. Não havia dúvida. O rosto na foto era mais jovem, o cabelo mais arrumado, o sorriso tímido e esperançoso. Mas os olhos eram inconfundíveis. Eram os mesmos olhos sérios e intensos do homem que a salvara naquela manhã. O homem do terno gasto, o herói anônimo, o estranho corajoso, Lucas. De repente, tudo fez um sentido terrível e avassalador. A corrida desesperada, o pânico ao ver o relógio, a forma como ele juntou os papéis do chão como se fossem fragmentos de sua alma. Os papéis eram o seu currículo, o terno era sua armadura para a entrevista. O compromisso inadiável era com ela. Ele não estava apenas atrasado para uma entrevista. Ele estava atrasado para a entrevista na Inovatec, porque estava na rua, salvando a bolsa da CEO da Inovatec. Uma onda de calor subiu por seu rosto. Era vergonha. Uma emoção que ela raramente sentia. Sua política de tolerância zero, seu orgulho, sua regra eficiente, de repente pareceu o cúmulo da arrogância e da estupidez. Ela, que se orgulhava de sua capacidade de julgar o caráter das pessoas, havia permitido que seu sistema cego dispensasse o homem que, em um único ato, demonstrara mais integridade, coragem e decência do que todos os outros candidatos juntos. Ele não falhara no teste dela.
Ela é que falhara em reconhecê-lo. Ela pegou o currículo dele, agora lendo-o com um interesse febril. Formado em administração em uma faculdade pública, com honras, notas impecáveis. Uma carta de apresentação escrita com uma paixão e uma clareza que eram raras. Ele descrevia seu fascínio por sistemas e por encontrar soluções simples para problemas complexos. Ele não tinha os nomes de grife em sua formação, mas tinha algo muito mais valioso: substância e caráter. Um caráter que ele provara não com palavras, mas com ações, ao custo de sua própria oportunidade. A imagem dele, sentado no banco do parque, com o rosto entre as mãos, voltou à sua mente. Ela não sabia que ele estava ali, mas podia imaginar sua dor, sua devastação. Ele fizera a coisa certa e fora punido por isso. Por ela, pela rigidez de seu sistema. Naquele instante, a CEO implacável desapareceu. Em seu lugar, surgiu a mulher justa que seu pai sempre a ensinara a ser. A justiça, ele dizia, não é seguir regras cegamente, é entender o espírito por trás delas, e o espírito de suas regras era encontrar os melhores. E o melhor, sem sombra de dúvida, era aquele homem. Isabela apertou o botão do interfone com uma força que fez seu dedo doer. A voz de Camila soou imediatamente. Sim, senhora Neves. Camila, eu preciso que você encontre um homem. Agora, disse Isabela, a voz carregada de uma urgência que fez sua assistente se endireitar na cadeira do outro lado da linha. Encontrar um homem, senhora? Quem? Lucas Almeida Silva, o candidato que foi dispensado esta manhã. Eu não me importo como. Use a segurança, verifique as câmeras da entrada para ver que direção ele tomou. Ligue para o número de telefone no cadastro dele. Mande uma equipe de recursos humanos até o endereço dele, se for preciso. Eu o quero aqui, no meu escritório. O mais rápido possível. Houve um segundo de silêncio chocado do outro lado. A ordem era sem precedentes. Senhora, mas e o protocolo? Ele foi... O protocolo está suspenso. Isabela a cortou, a voz como aço. O protocolo cometeu um erro. Agora vá, Camila, mova-se. Sim, senhora, imediatamente. Isabela desligou e se recostou na cadeira, o coração ainda acelerado, mas desta vez não por choque ou medo. Era por determinação. Ela olhou para a foto de Lucas em seu currículo. O sorriso tímido e esperançoso parecia zombar dela. Ela havia quase destruído aquela esperança, mas agora ela faria tudo o que estivesse ao seu alcance para restaurá-la. A verdadeira entrevista, ela pensou, ainda não havia acontecido, e ela se certificaria de que, desta vez, as perguntas certas fossem feitas e o valor certo fosse reconhecido. O destino havia lhe dado uma segunda chance de fazer a coisa certa. E Isabela Neves nunca desperdiçava uma segunda chance. O banco de praça tornara-se uma ilha de miséria para Lucas. O mundo continuava a girar ao seu redor, mas ele estava paralisado, ancorado por um peso em sua alma. Ele abriu a pasta em seu colo e olhou novamente para o currículo manchado, o epitáfio de papel para suas esperanças. O que ele diria para sua mãe? A pergunta era uma tortura. Ele teria que mentir, inventar uma desculpa. Dizer que a vaga não era o que ele pensava, qualquer coisa para não colocar nos ombros dela, já tão frágeis, o peso de seu fracasso. Ele se sentia pequeno, um impostor que ousara sonhar com um mundo que claramente não o queria. Ele estava tão imerso em sua própria desolação que não notou a figura que se aproximava, até que um par de sapatos elegantes parou diretamente em frente a ele. Lentamente, ele ergueu a cabeça. Era uma mulher jovem, de aparência profissional e com uma expressão que misturava urgência e uma certa hesitação. Ele a reconheceu vagamente. Era a assistente que vira passar rapidamente pelo saguão da Inovatec. Senhor Lucas Almeida Silva? Perguntou ela, a voz educada, mas um pouco sem fôlego. Lucas franziu a testa confuso. Como ela sabia seu nome? Ele simplesmente acenou com a cabeça, incapaz de formular uma palavra. Meu nome é Camila. Eu sou assistente da senhora Neves, disse ela. A senhora Neves solicita sua presença no escritório dela. Imediatamente. A mente de Lucas lutou para processar a informação. Era um labirinto de confusão. A senhora Neves, a CEO, por quê? Para repreendê-lo pessoalmente? Para garantir que ele nunca mais se candidatasse a uma vaga em sua empresa? A ideia de passar por mais uma humilhação era fisicamente dolorosa. Acho que há um engano, disse ele, a voz rouca. Eu já fui dispensado. Perdi meu horário. Não há engano nenhum, senhor, insistiu Camila com uma gentileza que o surpreendeu.
É muito importante, por favor, me acompanhe. Ele olhou para o rosto dela, procurando algum sinal de zombaria, mas encontrou apenas uma seriedade sincera. O que mais ele tinha a perder? Sua dignidade já estava em farrapos, suas esperanças mortas. Com a resignação de um homem que não tem mais para onde cair, ele se levantou, pegou sua pasta amassada e seguiu a mulher de volta para a torre de vidro. A segunda caminhada pelo saguão foi surreal. Desta vez ele não era um intruso, mas um convidado escoltado. Os olhares que recebeu não eram mais de pena, mas de pura curiosidade. O segurança que antes o observara com desconfiança, agora acenou com a cabeça respeitosamente para Camila. Eles não pararam na recepção. Camila o guiou diretamente para um elevador privativo que ele nem notara antes. A subida foi silenciosa e vertiginosa. Lucas sentia a pressão em seus ouvidos, uma metáfora para a pressão que se acumulava em seu peito. A cada andar que subiam, sua confusão aumentava. A porta do elevador se abriu diretamente em um corredor luxuoso e silencioso no último andar. Camila o guiou até uma grande porta de madeira escura no final do corredor. Ela bateu suavemente e abriu a porta para ele. Pode entrar, Sr. Silva. Ela está à sua espera. Lucas respirou fundo e entrou. O escritório era maior que seu apartamento inteiro. Uma parede inteira era uma janela panorâmica, e a cidade se estendia lá embaixo como um mapa vivo. E então ele a viu. De pé, perto da janela, estava ela, a mulher do assalto, a mulher do terninho cinza, a quem ele devolvera a bolsa. Por um instante, seu cérebro se recusou a fazer a conexão. A vítima indefesa da rua e a mulher que habitava aquele espaço de poder absoluto não podiam ser a mesma pessoa. Ela se virou para ele, e em seus olhos ele viu o mesmo lampejo de reconhecimento que devia estar nos dele. Isabela Neves, a CEO, a mulher que ele salvara. Senhor Lucas, disse ela, a voz calma, mas carregada de uma emoção que não estava lá na rua. Por favor, entre, sente-se. Ele permaneceu parado, paralisado pela revelação. Isabela deu um pequeno sorriso, um sorriso genuíno e um pouco triste. Acho que nós começamos com o pé esquerdo. 2 vezes, primeiro na rua e depois aqui embaixo. Ela caminhou lentamente até sua mesa, mas não se sentou. Em vez disso, ela pegou uma única folha de papel. Era uma das páginas de seu currículo, a que tinha a marca de sapato. Ela a segurou como se fosse um documento precioso. Quando minha recepcionista me informou que um candidato havia sido dispensado por um atraso de 7 minutos, eu concordei com a decisão. Começou ela, olhando diretamente nos olhos dele. Eu tenho uma política muito rígida sobre pontualidade. Sempre acreditei que ela é o alicerce do respeito e do profissionalismo. Ela fez uma pausa e seu olhar se suavizou. Mas hoje, eu aprendi que há coisas mais importantes do que o relógio. Hoje, eu aprendi que, às vezes, a maior prova de caráter de uma pessoa está justamente no motivo de seu atraso. Lucas sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele não conseguia falar, apenas ouvir. O senhor perdeu a hora da entrevista mais importante de sua vida porque parou para ajudar uma estranha na rua, continuou Isabela. O senhor arriscou sua segurança, largou seus sonhos no chão da calçada, literalmente, por alguém que o senhor não conhecia. E depois, quando eu insisti em recompensá-lo, o senhor recusou. O senhor não queria um prêmio. O senhor só fez o que acreditava ser certo. Ela se aproximou dele, estendendo a folha de papel manchada. E isto aqui, disse ela tocando suavemente no nome dele, me diz suas qualificações. E elas são excelentes. Mas o que o senhor fez hoje me diz quem o senhor é. E isso, senhor Lucas, isso não está em nenhum currículo. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Lucas, lágrimas não de tristeza, mas de uma emoção tão avassaladora que ele não conseguia nomear. Era validação, era redenção. Sua entrevista não começou quando o senhor entrou nesta sala, disse Isabela, a voz embargada. Ela começou naquela calçada, e o senhor passou com a nota mais alta que eu já vi em toda a minha carreira. A Inovatec não precisa apenas de funcionários inteligentes, ela precisa de pessoas boas, pessoas com integridade, pessoas como o senhor. Ela recuou para sua mesa e olhou para ele com uma nova autoridade, a autoridade de uma líder que encontrou exatamente o que procurava. A vaga de analista de projetos júnior é sua, Sr. Lucas, se o senhor a quiser. E honestamente, seria uma honra para a minha empresa tê-lo em nossa equipe. O soluço que Lucas segurara na praça finalmente escapou, mas era um som de puro alívio. A tensão que o acompanhara por semanas, por meses,
Por anos, se desfez. Ele pensou em sua mãe, na promessa silenciosa que fizera a ela, e pela primeira vez em muito tempo, ele soube que poderia cumpri-la. Sim, ele conseguiu dizer, a voz falhando. Sim, eu aceito. Obrigado. 6 semanas depois, Lucas estava sentado em sua própria mesa, em um escritório iluminado no 40º andar da torre Innovatec. A vista da janela era quase tão boa quanto a da CEO. Seu computador exibia planilhas complexas, que para ele eram como música. Ele pertencia àquele lugar. Ele pegou o telefone e discou um número que agora conhecia de cor. Clínica Renascer, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de falar com a paciente Lúcia Almeida Silva, por favor. Houve uma pequena pausa. Claro, só um momento. A voz que veio em seguida era mais forte, mais clara, com uma lufada de ar que não existia antes. Meu filho, que bom ouvir sua voz. Oi, mãe. Como a senhora está se sentindo hoje, depois da sessão de fisioterapia? Estou ótima, meu querido. Esses médicos daqui são anjos. Anjos! Eu nunca pensei que poderia respirar assim de novo. Esse plano de saúde que a sua empresa dá é um milagre, Lucas. Você é o meu milagre. Lucas sorriu, fechando os olhos e sentindo uma paz que nunca conhecera. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu herói. Depois de desligar, ele se virou em sua cadeira e olhou para baixo, para a imensa cidade. Ele procurou com os olhos a esquina onde sua vida havia mudado de rumo, o local exato onde ele largara sua pasta e suas preocupações para correr em direção a um ato de bondade. Ele entendeu então que o destino não era uma estrada reta que se seguia, mas uma série de escolhas, e que às vezes a escolha mais ilógica, a mais imprudente, a mais desinteressada, era a única que poderia verdadeiramente nos levar para casa.